Os primeiros dias do Ano Novo têm suscitado muitas dúvidas e questionamentos na área jurídica. A declaração é da advogada especialista em Direito Previdenciário do Trabalho e também em Direito Digital, doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Segundo ela, as pessoas estão num nível de muito temor e de muita preocupação diante do novo governo que assumiu o país. Ciane Meneguzzi Pistorello relata que depois do período de férias, quando retornou ao trabalho na segunda semana do ano, havia mais de 1.000 clientes que tinham encaminhado questionamentos para o seu escritório. A advogada especialista em Direito Previdenciário do Trabalho e Digital relata que o retorno das férias em seu escritório de trabalho foi de muito trabalho. Na verdade, eu acho que voltou além do normal. Esse ano, realmente, assim, o retorno, a gente vê as pessoas buscando muito aconselhamentos, a justiça em si. Sim. Isso tem acontecido de uma forma disparada muito maior do que os outros anos. Dúvidas? As pessoas estão com dúvidas, é isso? O tempo inteiro. Bom, quando a gente retornou, tinha 1.088 perguntas no WhatsApp. 1.088? Exatamente. Então, dos mais variados assuntos. E fora que a gente responde, né? Tem as empresas que tu atende rotineiramente, tu vai responder. Então, 1.088 pessoas físicas com dúvidas das mais variadas situações. Então, isso é realmente muito alarmante. Isso não acontecia, então as pessoas estão com dúvidas, estão com medo, estão, enfim, buscando de variadas formas, em todos os aspectos, civil, trabalhista, previdenciário, como resolver situações pontuais. Começamos o ano com toda a carga, então, com todo o pique, como a gente disse. Com todo o pique, né? E um dia antes de eu retornar com toda aquela situação em Brasília. Toda a situação em Brasília. Dá uma palhinha para nós, não estava na pauta também, mas bem à vontade, como você viu tudo aquilo, os ataques terroristas, enfim, as mobilizações, os protestos em Brasília. Isso contribui também para deixar a sociedade ainda mais instável e, como a gente diz, com os nervos à flor da pele? Exatamente, isso a gente vê no dia a dia do cidadão. Então, a partir do momento em que eu liguei a televisão no domingo e que eu vi aquele caos, eu já imaginei que iriam algumas empresas demonstrar essa ansiedade, porque já estavam demonstrando com a troca do governo. Então, eu tinha informações, né, de pessoas que diziam, olha, vai ter manifestações e vai parar o Brasil a partir de segunda. Quando vi aquele caos, eu percebi que isso poderia refletir, mas isso refletiu muito além do que eu previa. As pessoas ficaram bastante agoniadas, né? Tu percebia, olha, eles estão tentando derrubar o governo, como é que fica a aposentadoria? Eles vão continuar pagando? Tem que tirar dinheiro da poupança? Gerou muita dúvida, muitas dúvidas. Assim, e até as próprias empresas. Isso vai refletir de alguma forma? Vou ter mais imposto? Como é que fica a parte trabalhista? Então, existiu esse caos também falando no medo, né, de toda a população. E lastimável, né, o que a gente viu, assim, nosso patrimônio, né, as obras. Eu acho que quando a gente tem uma manifestação, tem que ser de forma pacífica. Eu sou a favor das manifestações, eu acho, quando teve a reforma da Previdência, eu fui uma pessoa que fui contra, eu fui nas manifestações no centro lá de Caxias do Sul contra a reforma previdenciária, porque eu sempre achei que ela era ruim. Mas era uma questão de silêncio, às vezes cantavam um hino, enfim, mas... Pacífica, ordeira. Isso realmente mexeu na economia, mexeu nos ânimos e deixou... Tem até pessoas que me relataram, né, sofrerem crises de pânico. Então, e não foi uma pessoa só que me disse, quando viu aquilo, começou a ter crises de pânico. Então, imagina o nível de estresse que isso gera em toda a população, né? E isso reflete no dia a dia, vai refletir nas empresas, porque o trabalhador não vai poder trabalhar, no medo das empresas em crescer e investir, vai refletir também em busca de auxílios, né? Porque a pessoa não fica bem. Isso dá realmente um certo caos na sociedade. A gente percebe que aqueles atos de Brasília foram fora da realidade, fora dos padrões, eu repudio também, mas a partir daquilo eu acho que nós vamos ficar ainda por um período de alguns meses com uma insegurança muito grande em algumas áreas que afetam o governo. E está aí uma prova, né? A materialidade está aí. As dúvidas, as pessoas com dúvidas, o que vai acontecer, o que eu faço, o que eu não faço, mudança
de legislação, quer dizer, agora todo mundo está com dúvida, né? Exatamente. E a questão de nós termos que acompanhar todo dia a mudança, né? Todo dia vem alguma informação de alguma mudança. Então, assim, são mudanças simples e até complexas, né? Teve toda uma alteração tributária, que até um advogado tributarista que a gente tem algumas parcerias, ele me disse, olha, eu não consegui terminar de ler ainda tudo que alterou. E claro, né, sempre tornando isso mais burocrático. Às vezes pode até não aumentar impostos, mas gera mais burocracia. E é isso que eu vejo do nosso país, ele é muito burocrático, né? Às vezes, algumas coisas elas não andam decorrente de toda a burocracia que tem, né? Tem que passar, às vezes, em 3, 4 órgãos para te conseguir alguma situação, algum documento. E essa burocratização, ela gera também o medo, tanto da pessoa física quanto das empresas, diante também da instabilidade do governo e até as próprias manifestações, o medo. Será que vai continuar aquele documento que foi encontrado do Aquela ato... minuta. A minuta do uma tentativa antidemocrática. Instalação de sítio, estado de sítio. E isso realmente, assim, as empresas que são um pouco maiores e que trabalham no país inteiro ou que trabalham com exportação, preocuparam-se muito. Né? O que isso poderia gerar? Será que haverá investimento de fora? Será que isso não vai baixar o mercado? Então, isso gera, assim, uma grande ansiedade. Mais informações e dúvidas sobre os diversos assuntos, contate com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello por meio do Instagram no endereço @Ciane Meneguzzi, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.